para a qual o Senhor a enviou. Nós te louvamos no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa, ministério de louvor. Glória a Deus, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, vamos adorar ao Senhor com o hino da harpa de número 8, Cristo, Jesus o fiel amigo, aleluia. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas estás comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, que não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Dele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, dele nós temos um firme guia. Dele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, aleluia. Glória a Deus, 409 trabalhadores do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quebrados vós sejais ou velhos, no céu vivo tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão.
sua mão e glorificar o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente canta essa canção, ou lê o texto lá em Isaías capítulo 40, que vai retratar de forma fiel o que a canção que foi exposta aplica, e a gente não contextualiza do porquê. Porque se a gente for pensar sobre a terra, pensar da parte terrestre, o que eles falam que é o rei da selva? Quem que é o rei da selva? O leão. Se a gente for para o ar, pensando no mundo das aves, o rei dos céus, ou a rainha dos céus, como queira, é a águia. É a águia. Então Isaías vai escrever aplicando isso de uma forma tão específica para nós, quando vai dizer: correrão sem se cansar, voarão e não se fatigarão, renovarão as suas forças. Não é sem propósito, é porque a águia, irmãos, é a única ave que tem a capacidade de voar acima da tempestade. Não é dentro da tempestade, ela voa acima da tempestade. A ave vive 70 anos, mas aos 40 anos ela está enfraquecida, suas garras estão todas torcidas, o seu bico já não tem mais o mesmo corte, as suas penas já se fragmentaram, e ela precisa passar por um processo de renovação. É onde então renovarão as suas forças. Mas essa renovação da troca das penas, da troca do bico, da troca das garras, não é algo que ocorre em 24 horas. Levam aproximadamente 5 meses para bater nas rochas e arrancar as unhas velhas, para que nasçam novas garras, aguçadas e afiadas. Tem que bater com o bico na rocha até arrancar o bico velho, para nascer um novo bico com destreza, para novamente capturar suas presas, arrancar suas penas depois com um bico novo. E pasme, todos os 3 processos dói, e dói muito. Arrancar as garras dói, trocar o bico dói, arrancar as penas para vir penas novas dói. Só que depois que renova, tem mais 30 anos de vida pela frente. É a única ave que tem a capacidade de descansar enquanto voa. Voarão sem se cansar. Você fala: pastor, mas de onde que tirou isso? É porque a águia, ela tem o seu esqueleto em formato cilíndrico. Então enquanto ela voa, o vento abarca aqui o seu tórax, o seu peitoral, e ela descansa enquanto voa. Só que ela voa lentamente. Ela voa apenas 300 km por hora. 300 quilômetros, irmão. Ela vai ali no Berlândia, volta e retorna com 1 hora de prazo. Aí os céus, para escolher alguém para comparar com a destreza daquilo que Deus te deu, vai escolher uma águia. Você sai nos restaurantes dessa terra, você come tudo quanto é tipo de carne exótica, você encontra lá. Um gosta da carne do javali, outro do angus, outro do... E eu olhei para o senhor, lembrei uma coisa interessante, que você pode chegar em qualquer restaurante dessa terra para escolher a carne que tem de formas diversas exóticas, mas você nunca vai conseguir chegar lá e falar assim: traz um bife acebolado para mim de águia. Não está lá. Um espetinho de águia, você não vai encontrar lá. Não acha. Ela, para esconder os seus filhotes, criar os seus filhos, ela faz os seus ninhos lá nos mais altos penhascos, onde o inimigo não pode chegar e arrebatar os seus filhos. Nosso presidente gosta muito, né? Tanto que é o que a gente sempre vai falar de comida, sai lá no meio. O que é que o presidente gosta muito, irmãos? Frango caipira. Chega lá no restaurante e fala assim: traz para mim aí um molhinho de águia caipira. Tem não, mano. Pensando no céu e as águias. Agora, o oposto disso nós poderíamos lembrar lá da vida rural, da fazenda, porque o espírito de águia é um espírito de fortaleza, é um espírito de destreza, é um espírito de ousadia. Eu não sei quantos já viram os vídeos que retratam a destreza, o poder da águia, de escolher do que se alimenta, do que se saciar. Uma águia desce dos altos céus, eu sei que muitos já viram, e às vezes ela escolhe o seu prato, não é na terra. Na terra,
a mais de 2 quilômetros de distância, a águia consegue enxergar um pequeno réptil e desce num voo certeiro, num voo perfeito, e arrebata sua presa e dela se alimenta. Mas tem dia que ela escolhe alimentar no mar. Quem já viu uma águia ir alimentar no mar? Levanta a mão só para mim ver. Poucas mãos. Irmãos, uma águia, põe lá depois no YouTube, a águia pescando, alguma coisa assim vai sair lá. A águia desce num voo perfeito, irmãos, dos altos céus, e ela dá um mergulho na água do mar, que você pensa assim, mas como assim uma águia mergulhar no mar? E ela mergulha de forma perfeita para pegar a sua presa, para dali tirar o seu alimento. E olha que você pensa, e agora? Sumiu. Ela aflora na água assim a cabeça, você pensa, sai que jeito, irmão. E ela joga as pontas das asas para cima, o corpo está todo imerso dentro da água, mas ela dá só um golpe assim nas asas, ó, e o corpo sai, e vamos embora. O Senhor te chamou para vencer, para escolher alguém para semelhar a sua vida e a destreza que Deus te deu. Ele escolheu o rei dos céus, a rainha dos céus, uma águia no seu espírito de fortaleza. Agora tem alguém que escolhe viver igual aquele bichinho lá da roça, que nem a galinha é. Como é que chama o bichinho lá? A gente não precisa nem falar, a gente entende, né? A palavra é tão clara. E o canto da Angola é o que, irmão? Você já viu que às vezes a gente parece Angola? Tem dia uma gemedeira, irmão. É uma murmuração, é uma... não vou dar conta, não vou vencer, não vou conseguir. Você já viu alguém chegar lá no restaurante, nós falou que não tem o molinho de águia, mas não tem molinho de Angola também, mano. Ninguém quer Angola. A águia é porque ninguém captura, é porque ninguém pode domar, ninguém consegue ir onde ela habita. Agora Angola, irmão, fala, não, se o negócio por si só já canta que é fraco, está fraco, está fraco. Quem quer isso, irmão? Agora às vezes a gente quer ser Angola em vez de ser águia. Olha para quem está do teu lado, fala, você é águia, irmão, você não é Angola. Talvez é a palavra que você precisava hoje. Levanta a sua cabeça. O Senhor te levantou para vencer. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Mas nós vamos... Há entre nós pessoas não evangélicas, não crentes, que nos dá a honra da presença. Se tem, dê um sinal com a mão que nós queremos recebê-lo com bem-vindo. Temos lá uma amiga. Como nos honra recebê-la aqui nessa noite, nessa casa. Que diremos a ela? Seja bem-vinda em o nome de Jesus. Nós vamos fazer um ato de oração, e aí já vem o ministério de louvor à frente. Nessa oração nós vamos apresentar a Deus a irmã Florentina Galdino, que está hospitalizada, está na UTI, é a nossa irmã Fia, que a gente fala irmã Fia, irmã Florentina Galdino, tá vendo? Li o nome, já lembrei, a nossa irmã Fia, que a gente falava há pouco. Vamos apresentar também a pastora Maria Amélia, esposa do pastor José Geraldo, que está enfermo. A irmã Tuxa, esposa do saudoso pastor Jesus, também está enferma, vamos orar. Apresentar também a irmã Valéria, esposa do pastor João Dark. Ela acabou de ser submetida nessa tarde a 3 pontos de safena, a cirurgia terminou agora, às 18h30. Vamos apresentar para que seja plena e completa a recuperação desse pós-operatório. Se coloque sobre os pés. Por todos aqueles que você possa lembrar que enfermos estão, vamos apresentar. Os nossos irmãos que estão em tratamentos, ciclos prolongados, às vezes, por vezes o corpo se debilita, se fragiliza, mas o Senhor tem fortalecido a mente, tem renovado o propósito, e sempre embaixo do cuidado e da proteção do nosso Deus. Curvem vossas cabeças e elevemos a Deus essa oração. Bendito Deus, poderoso Pai, a Ti, Senhor, elevamos a nossa voz neste momento, primeiro para tributar a Ti louvor e adoração por tudo o que és, porque Tu és o Senhor da igreja. Se temos convicção, ela é plena e completa, que o Seu braço forte, a Sua destra jamais se ausentou de sobre nós. Mas enquanto aqui neste plano terrenal, onde somos peregrinos e forasteiros neste corpo mortal, nós somos passivos de nos enfermar, de adoecer, e por vezes, Senhor, a enfermidade nos abate. Às vezes angustia não apenas aquele que enfermo está, mas aqueles que estão também nos cuidados para com estes.
Meu Deus, nós queremos liberar a partir do poder do Teu nome, da autoridade que vem de Ti, que é médico e médico por excelência. Liberamos, Senhor, agora uma palavra de cura. Senhor, revigora, Senhor, fortalece, Senhor, sara, que do alto da cabeça à planta dos pés sejam tocados pelo Teu poder, sejam visitados pela Tua presença prodigiosa, restauradora, vitoriosa, cuidadora, renovadora. É sob o poder do nome de Jesus, aquele que é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Entra agora, Senhor, neste leito de UTI. Vai agora, Senhor, em cada casa aonde um filho Teu enfermo está, e visita, Senhor. Repreende a dor, repreende a enfermidade, restaura este pulmão, restaura este coração, restaura este rim. Toca, Senhor, na medula, toca, Senhor, no cérebro, toca, Senhor, nos tendões, toca, Senhor, na parte óssea, e visita, porque são coisas do extraordinário, daquilo que só o Senhor pode fazer, onde até a mesma medicina se confunde diante da Sua glória e do resplendor da Tua presença. E todos que creem digam amém, amém. Ministério de louvor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ainda de pés, igreja. Ministério de louvor, adoraste, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém. Aleluia. Este hino que iremos louvar o Senhor nessa noite é uma oração, pedindo ao Senhor que nos visite com a Sua presença. Aleluia. Quantos querem sentir essa presença maravilhosa do Senhor? Aleluias. Então vamos adorar ao Senhor com a nossa alma. Aleluias. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, nós te queremos, Senhor, aleluias. Estou de pé na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta, amor. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito,
estar no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande A ti, Jesus, seja toda a glória para sempre. Aleluias! Glórias ao nome do nosso Deus. Meus amados, a paz do Senhor, tomai os vossos assentos, com temor e tremor nós assumimos este altar, como sempre tem sido, porque entendemos claramente que aqui é tudo pela graça e estamos sim necessitados desta graça para que de alguma forma poder transmitir a poderosa palavra do Senhor. Eu quero que a igreja abra esta carta ou esta epístola universal aos Romanos, capítulo 11, por gentileza. Quero louvar a Deus por este final de semana tão intenso, a começar dos casamentos, 3 casamentos que tivemos. Pastor Adilson esteve em um, eu em outro, e o pastor presidente Honra esteve também no terceiro. Embora acabou que a gente conseguiu de alguma forma passar em 2, o pastor Adilson não sei se ele conseguiu, só em um, enfim. Os nossos copastores também muito nos contribuíram. Também tivemos ali uma festa extraordinária. Faço aqui menção, porque de fato fui lá na sexta-feira, que foi a feira gastronômica na cidade de Ouvidor. Foi algo extraordinário ali. Alguns pastores, nós nos encontramos lá, pastor Jairo de Jesus, é certo que talvez outros, mas foi também uma festa extraordinária. Segundo a informação que eu tive, só na noite de sábado passaram por ali cerca de 2.500 pessoas. Pastor Adilson esteve lá também na sexta-feira, depois que eu saí. Enfim, muita gente, e é uma festa agora que se tornou tradicional e entrará para o calendário, com certeza, aí da própria cidade. E o que mais me chamou a atenção foi a unidade, né? Porque literalmente não se consegue empreender uma festa como aquela se não for pela unidade da igreja, porque é muito trabalho. Segundo o pastor José Eribaldo, cerca de 6 meses foram necessários para a preparação, o planejamento daquela grandiosa festa. Que bênção, que bênção. Fica aqui então nossa palavra de gratidão, nosso voto de louvor pela cidade, pela de Ouvidor, cidade de Ouvidor,
inclusive tivemos ali a boa participação também de toda a cidade, como das autoridades também presentes, na pessoa do senhor prefeito daquela cidade, que abraça sempre ali todas as causas do Evangelho de Cristo. E ontem tivemos aqui um trabalho também extraordinário, amados. Realmente nos faltam palavras para expressar o que ontem a igreja experimentou na noite da segunda-feira, a noite de ontem. O Congresso Kids foi assim impactante, crianças impactadas pelo poder de Deus, batismo no Espírito Santo. E o que é mais lindo é que às vezes uma parte da igreja deva pensar assim: olha, esse congresso é só para criança. Pelo contrário, desde o iniciar até o amém, nós percebemos que o Senhor falou com a família. O Senhor falou com a família. Algo extraordinário aqui, menininhos de 3 anos, 4 anos, Deus falando com crianças, né? Falou, por exemplo, com o pequeno Davi, acerca de uma unção de Timóteo sobre ele, né? E outras crianças também. É algo assim que eu até quero pedir aqui, tem que ser neste feriado municipal, viu? Fica aqui o calendário, já fica registrado no nosso calendário oficial, o Congresso Kids, literalmente neste feriado municipal aqui da nossa querida Catalão, porque parece que Deus tem coisas nisso. Parece não, eu posso afirmar que Deus tem alguma coisa neste campo. Por isso que eu faço esse apelo, e até mesmo a pregadora de ontem, a tia Jo, também fez essa propositura, né, dizendo: olha, não mude essa data, que mude outras datas, né, de círculo de oração, da Uniad, mas esta aqui parece não, Deus tem algo a se fazer na nossa querida região aqui de Catalão. E quando eu falo Catalão, eu falo das cidades adjacentes também. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão a todos que trabalharam direto e indiretamente. Não é mais possível citar nomes, porque senão não abarca todos. Então, para não abrir precedentes, a gente não cita nenhum nome. Eu quero falar no nome das nossas coordenadoras gerais, que todas sejam cumprimentadas pelo brilhante trabalho, que não é um trabalho que acontece apenas no dia, no ato do congresso, mas é um trabalho continuado, em todo o tempo. Todas as noites de terças-feiras como esta aqui, nós estamos tendo oficinas, onde as nossas crianças, elas aprendem a Bíblia de uma forma lúdica, construindo ali, por exemplo, um projeto, enfim. Então, todas as terças-feiras no Templo Sede, para todo o campo, para a família, até mesmo não cristã, e em dias de domingo, nas nossas congregações, aqui no Templo Sede, às 9 horas e às 18h30. Trabalho infantil. O Senhor colocou o nosso coração 8 anos atrás, aproximadamente, que seria o grande braço de evangelização das famílias. E quantas famílias têm sido alcançadas por meio das nossas crianças, do nosso ministério infantil. Amados, vamos à palavra do Senhor? Romanos capítulo 11, eu quero estar lendo, eu vou ler até o versículo 32. Entenda bem, eu estarei lendo para que a gente possa partir do ponto, do texto em si, e não ficar muito preso ao texto em si, mas transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a sua noiva nesta noite. Olha o que diz o texto na versão que eu tenho em mãos. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Observa que há um ponto aqui de interrogação. Será que Deus rejeitou o seu povo? Mas de qual povo o apóstolo Paulo está falando? Aí nós vamos entender a partir de então. Ele mesmo, de forma assertiva, afirmativa, responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, diz Paulo, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu.
Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina ao profeta Elias? Reservei para mim, Elias, 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Repita após mim: eleição da graça. Só eu leio. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Versículo 7 aqui é muito interessante. O que Paulo está dizendo, que nem todos de Israel tiveram os seus corações endurecidos, mas sim uma parte, pelo contrário, não endureceu o seu coração. Esta parte correspondeu à eleição pela graça. Então precisamos compreender o que está dizendo o texto. Na sequência, versículo 8: como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Olha que Paulo está falando até o seu dia, até o seu tempo, primeiro século, um pouquinho adiante do primeiro século. E Davi diz: tornei-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. O que é emulação? Competição. De alguma forma, uma competição é o sentimento de querer ser igual ou maior. De uma certa forma, é uma certa altivez, um certo orgulho. E aí Paulo está dizendo que isso não pode existir. Mas vamos lá, versículo 12: e se a sua queda é a riqueza do mundo, queda de quem? De Israel, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ora, Paulo está dizendo assim: se pela queda deles vocês foram reconciliados, muito mais o será pela vitória deles, pela bênção que está sobre eles. E aí continua, versículo 13: porque convosco falo. Com quem? Com os gentios. Que enquanto for apóstolo dos gentios, Paulo, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Observa que a emulação aqui tem um aspecto positivo. Versículo 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, rejeição de quem? De Israel. Se a rejeição de Israel trouxe a reconciliação dos homens, dos gentios, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo 16: e se as primícias são santas, também a massa o que é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorieis contra os ramos. Olha, não sede orgulhosos concernente ao povo que Deus escolheu, o povo de Israel.
Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu quem? Tu estás em pé pela fé, nós gentios, igreja do Senhor. Então não te ensoberbeças, mas teme. Olha, igreja, não adquira o caráter de arrogantes, orgulhosos. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou Israel, teme que te não poupe a ti também. Não é exclamação, mas eu fiz uma expressão aqui como se fosse interrogação, melhor dizendo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Ou seja, igreja, não brinque com o Senhor da obra, porque pode chegar a ponto de ser cortado. Aí eu abro um parênteses, né? Irmãos que ficam chateados quando Deus usa profetas e profetisas, dizendo assim, eu arranco. Aí fala, Deus não arranca ninguém. Não, é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Porque literalmente vivemos um amor de Cristo sentimental tão somente, e nunca sacrificial. E a cruz de Cristo foi tirada do Evangelho para muitos cristãos. Observa que aqui chega a ponto de ser arrancado. Então o amor de Deus não é ilimitado. O amor de Deus tem limite. O amor de Deus não é ilimitado. O evangelho sentimental ou sentimentalizado que se prega hoje nos altares é um amor sem limite de Deus. Não, senhores, o amor de Deus, à luz das suas escrituras, tem limite. Tem limite. Ponto final. E eu gosto sempre de dizer isso aqui. A prova que o amor de Deus tem o limite é que vai chegar o dia do juízo. E ali acabou. Acabou. Ponto final. Ponto final. Então o amor de Deus tem sim limite. Ele não é ilimitado. Não é daquele jeito. Uma vez salvo, salvo para frente, salvo para sempre. Eu posso fazer o que eu bem entender, que no final Deus vai dar um jeito de me salvar. Não, senhores, isso não é bíblico. O calvinismo radical prega essa ideia. Uma vez você marcado, marcado para sempre. E aí você pode levar a vida que você quiser, mundana do seu jeito, aos seus moldes, porque depois, de alguma forma, como você está marcado, você será salvo. Isso não é bíblico. Mas vamos lá. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres. Aqui já destrona o calvinismo radical. Se permaneceres. Vamos lá. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Ou seja, Deus os cortou e Ele tem poder para os enxertar novamente. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, Israel, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Entre parênteses, para que não presumais de vós mesmos. Fecha o parêntese. Por que desse parêntese? É porque nos manuscritos mais antigos não se encontra essa parte que está entre parênteses.
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião, Sião é o outro nome dado a Jerusalém, virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Observa bem, são inimigos por causa de vós, concernente ao evangelho. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso aqui, esse versículo 29, uma hora dessa nós temos que pregar sobre ele, viu? Os dons e a vocação, uma vez concedido, para sempre concedido, há um equívoco de interpretação aqui, porque tira este versículo aqui, 29, de contexto, mas isso não vem ao caso. Versículo 30, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, nós gentios, tá? Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Versículo 32 e terminamos. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor comigo. Deus eterno, majestoso e maravilhoso, nós estamos aqui na tua presença, ó Senhor. Dependemos de ti. Venha nos dar, Senhor amado, a compreensão exata da tua palavra. Fale conosco, assim. Assim nós oramos e oramos em teu nome. Amém. Amados, é certo que para muitos as epístolas paulinas são de dura compreensão ou de difícil compreensão. E quem falou isso foi o apóstolo Pedro. No entanto, até o apóstolo Pedro reconheceu a canonicidade. É óbvio que não usou esse termo, mas usando esse termo. Ou seja, reconheceu que tudo que o irmão Paulo deixara escrito por meio das suas epístolas, tudo fora inspirado. E a partir daí nós temos hoje esta Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, que incluem dentro deste cano as epístolas paulinas. Eu estava até em tom de brincadeira, embora com um certo sentido de verdade, brincando com alguém dizendo assim, é de muita preocupação. Por quê? Porque na grande maioria de muitos pregadores pentecostais assembleianos, as Bíblias deles parece que não têm as epístolas, tanto paulinas, como petrinas, como joanina. Muitos pregadores, ensinadores pentecostais, parece que a Bíblia deles não tem as epístolas, tanto de Paulo, como de Pedro, como de João. Isso é perigoso, porque vamos entender que, à luz dos evangelhos, principalmente os sinóticos, nós não temos a condição, à luz dos evangelhos, de formular as nossas doutrinas. E doutrinas, entenda-se como doutrina, não usos e costumes. Eu tenho falado isso por anos. Por quê? Porque à luz de tudo que nós temos da Bíblia Sagrada, e não somente também das epístolas, é que se tem a condição de chegar na formulação das doutrinas fundamentais da fé. É essas doutrinas que, uma vez não sendo adotadas nos altares, adotadas no estatuto da igreja, adotadas no regimento interno da igreja, adotadas na profissão de fé ou na declaração de fé, toda a igreja tem que ser anátema, tem que ser considerada como uma igreja herética. Por isso que nem todas as igrejas que se dizem cristãs são de fato cristãs. Muitas que têm aparência de cristianismo não são cristãs. Por quê? Porque no cerne dos ensinamentos,
ou na parte da declaração de fé daquela determinada instituição, essas igrejas não adotam de fato aquilo que nós chamamos de ortodoxia. O que é ortodoxia? É mais ou menos isso que eu estou dizendo. São todas as formulações conceituais, de premissas, de fundamentos, de preceitos, de mandamentos, de valores, que, uma vez sendo colocadas dentro de um bojo, se deu a condição de termos a doutrina. É isso que nós defendemos como doutrina. Infelizmente, muitas igrejas pentecostais até o dia de hoje confundem doutrina com usos e costumes. Observa bem, a epístola do nosso irmão Paulo não fora escrita apenas para a igreja daqueles dias, ou a igreja de Roma contemporânea a ele. Pelo contrário, esta epístola aqui é considerada por muitos como uma epístola universal. Entendemos que do capítulo 1 até o capítulo 11, vamos entender inúmeras doutrinas fundamentais da nossa fé. Muito do que nós defendemos, por exemplo, encontra-se aqui a doutrina do pecado, encontra-se aqui a doutrina do homem, encontra-se aqui a doutrina da redenção, encontra-se aqui a doutrina, enfim, muitas outras doutrinas. Posso listar para falar todas elas na terça-feira que vem. Mas dentre elas eu aqui citei algumas. Até o capítulo 11, o irmão Paulo vem, inspirado pelo Espírito Santo, formulando tudo que nós declaramos, tudo que nós cremos, e tudo que nós, de fato, adquirimos ou adotamos como a nossa regra de fé e a nossa prática de vida, ou nosso estilo de vida. Isto é doutrina. Esta aqui, independente ao líder, por exemplo, aqui esteve por mais de 5 décadas o pastor Eurípides. Agora, pela graça de Deus, este servo de Deus que vos fala, ora, se eu aqui tivesse assumido esta casa, este grandioso campo, pela graça divina, e aqui tivesse mudado ou repensado alguns posicionamentos doutrinários da fé, os irmãos teriam que pedir a minha saída, porque eu estaria me tornando um herege. Isto é o que nós precisamos compreender. Não significa, por exemplo, ora, antes usava saia, agora usa calça. Isso não é doutrina fundamental. Isso não passa uma igreja ou não faz de uma igreja se tornar herege. Não, senhores. Mas se, por exemplo, eu disser que Jesus foi 100% homem e 0% Deus, aí os irmãos têm que me arrancar daqui, ou arrancar o conselho que me segue. Se eu disser que existe salvação à parte de Jesus Cristo, como os judaizantes pensavam em dias da igreja primitiva, o que é que os judaizantes pensavam naqueles dias do primeiro século? Simples, eles diziam assim: tudo bem, Cristo é o Messias do Antigo Testamento, Cristo é o Salvador, portanto, é necessário que o homem venha circuncidar. Então não bastava Cristo, o homem tinha que também passar pelo processo da circuncisão. Ora, o irmão Paulo, escrevendo acerca disso em Gálatas, ele vai dar uma taca nessa turma, nesses legalistas. Por exemplo, se eu colocar a calça como meio de salvação, eu sou um herege. Se eu colocar o brinco de uma mulher como meio de salvação, os irmãos têm que me pedir para sair, porque eu me tornei um herege. O brinco, uma calça, jamais pode competir com aquele que é o único Salvador e Senhor do homem. Quando é que a gente se torna legalista sem sequer entender que nós estamos já como legalistas? Simples, quando a gente coloca qualquer coisa no nível de Cristo, no que tange a salvação. Se eu disser, por exemplo, só vai entrar no céu o dizimista, eu estou sendo legalista.
Não, senhores, embora eu entendo que todo salvo, ele é dizimista, porque ele entendeu a manifestação da graça. E como não há nada que se possa pagar a graça, então de alguma forma, cumprindo com o ID, ele vai falar assim: gente, eu não era merecedor, e Jesus me fez aqui estar. Então eu posso de alguma coisa, de alguma forma, abençoar a casa de Deus, para que o ID, o fazer discípulo, de alguma forma, ele possa se propagar. Seria uma demagogia dizer que a igreja avança sem dinheiro. Seria uma hipocrisia dizer que a igreja avança sem dinheiro. Quem assim o pensa, por exemplo, nós estamos aqui sentados em poltronas. Nós estamos aqui num templo físico. E aqui não é um templo espiritual, aqui tem parede. Se a gente pegar uma furadeira ali, vai sair poeira de tijolo. E olha que o tijolo aqui na época, né, é tijolo maciço, né? Mas enfim, ora, aqui nós temos toda essa tecnologia aqui, ó, para alcançar famílias que estão lá do outro lado da tela. Isso é dinheiro. Não há possibilidade da igreja avançar 1 milímetro adiante ou avante, se não tiver quem paga. Ora, se fosse tudo espiritual, era simples, não precisava do Banco Bradesco ou das outras instituições financeiras, era simples, dava dia 30, Deus mandava uma miríade de anjo aqui trazer dinheiro, sacão de dinheiro, nas costas. Não sei se anjo tem costa, né? Mas vai lá, espírito, né? Mas vamos imaginar o anjo chegando aqui nas costas, com dinheiro. Ó, para a igreja avançar no mundo dos humanos, no mundo materialista, no mundo tangível, palpável, nesse mundo palpável aqui, precisa de dinheiro. Amados, aí eu tenho que abrir o parênteses, é coach de terça-feira, né? Os irmãos me permitem. Os irmãos sabiam que tem obreiros que não são dizimistas? Eu não quero nem olhar para o nosso diretor, mas eu quero aproximar, depois ele vai me ajudar nisso. Cerca de 80% da igreja não é dizimista, só 20% é dizimista. Os irmãos sabiam que tem músico que sabe quanto custa o instrumento, que tocou aqui ou toca 30 anos, 20 anos e nunca foi dizimista? A minha pergunta é: quem é que paga a conta? Sou eu? A igreja é minha? Até que se fosse minha, eu não tinha ninguém aqui, né? Porque eu ia ditar, me tornaria ditador. Quem é que paga a conta? Aí eu fecho o parênteses, deixo o dízimo para depois. No entanto, se eu colocar o dízimo como um meio de salvação, obviamente eu estou me tornando legalista. Embora todo salvo que reconhece a graça de Deus na sua vida, ele tem alegria de se tornar dizimista e ofertante. Vamos para outro exemplo, batismo. O batismo não é um meio de salvação, porém, todos aqueles que se convertem e haja tempo suficiente dele se batizar, então ele precisa se batizar. Quer dizer que todo salvo se batiza, mas o batismo não pode competir com Jesus Cristo. Eu não posso dizer: o irmão não batizou, foi para o inferno. Por quê? Porque não deu tempo. Jamais. Outro exemplo, caso disciplinar na igreja. Isso aqui entendemos errado. Que a igreja na terra tem poder de excomungar ou tirar da comunhão um candidato ou agraciado a se tornar salvo. Vou dar um exemplo. Acreditava-se que, isso é muito da igreja católica, que a igreja Assembleia de Deus copiou, isso é dos romanistas. Acreditava-se que o conselho vai tratar do irmão João. O irmão João é uma figura hipotética. O irmão João, por exemplo, o irmão João vai ficar 3 meses fora da comunhão. Acreditava-se que ele tinha que torcer, para não falar rezar, para Jesus não voltar nesses 3 meses, porque senão ele ficaria fora do céu. Mentira!
Nenhuma igreja tem na terra o poder, nesse aspecto, de tirar alguém da comunhão, porque o que dá ou delibera o perdão não é o que a igreja define como rito de seguir ou não seguir, de cumprir ou não cumprir. Não, senhores. Uma vez se arrependendo e deixando do pecado, ele alcança a misericórdia. Escute bem, se o arrebatamento acontecer no minuto do arrependimento, ele vai para o céu. Isso tem muita gente. Eu aprendi assim, e trouxe até eu descobrir a verdade. Eu aprendi, talvez não foi quem me ensinou, talvez eu tenha entendido errado. Eu, Cornélio Neto, entendi errado. Mas venha comigo. Qualquer coisa que for colocada a ponto de competir com Jesus Cristo no que tange a salvação, não é outra coisa senão legalismo. E de fato, isso não é bíblico, nós temos que rejeitar. Isso se fala de doutrinas fundamentais da fé. É nesse sentido que nós precisamos compreender a palavra do Senhor. Tá bom. Aqui está o irmão Paulo falando de quem? De Israel. Israel. E é muito oportuno falar de Israel neste exato momento. Porque nós estamos neste exato momento vivendo ali no Oriente Médio uma guerra declarada, propriamente dita. E estamos acompanhando os noticiários. E eu quero aqui fazer um voto de louvor, uma moção até mesmo de aplausos ao nosso líder geral da nossa Conamad, Bispo Samuel, que veio a público falar acerca da questão de Israel. E mostrando também, eu não assisti ainda, mas os irmãos que assistiram disseram que é mais ou menos nesse teor. Eu não assisti, vou assistir depois do culto. Mas literalmente dizendo que nós apoiamos Israel. Nós apoiamos Israel. Infelizmente, até esse exato momento, o governo brasileiro não se manifestou em nada. E todas as manifestações que o governo brasileiro fez até esse exato momento, nem sequer tocou no conflito da parte de Israel. Até porque o nosso ministro de Relações Exteriores, Amorim, Celso Amorim, é isso? Me ajudem. Ele fez o prefácio de um dos escritores que defendem a pauta Hamas, que defende, melhor dizendo, é uma pessoa que defende a agenda do Hamas, que é um grupo terrorista que odeia Israel. E na visão, não só Hamas, e Hezbollah, e outros mais, Irã, enfim, eles literalmente acham que Israel não tem o direito sequer de viver, muito menos de ser um estado constituído, com demarcações territoriais, geográficas, com governo próprio. Não. Na visão desses grupos, Israel, ou o povo judeu, tem que ser extirpado da história. Detalhe, até agora, antes de sair de casa, por isso que às vezes eu me atraso, eu acessei todas as mídias, e até agora o governo brasileiro não se manifestou. E detalhe, o que é pior, um dos principais ministros do governo brasileiro, há 5 dias antes da invasão de Israel, ele esteve junto fisicamente de um dos patronos do Hamas. Não sei se foi no Brasil, porque não deu tempo de ler, ou se foi em outra parte do mundo. Detalhe, não está fora do link do que eu venho pregando aqui em noite de terça-feira. A gente acha que aqui é apenas uma coisa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Segundo o irmão Paulo, aqui, não se pode ter espírito de arrogância, de altivez, espírito de rejeição contra o povo que Deus escolheu. Isso aqui começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus falou para Abraão da seguinte forma: olha, farei de ti pai de
nações. Detalhe: a perseguição deste povo não começou a partir de Abraão. A perseguição deste povo começou em Gênesis capítulo 3, quando Deus ali vai sentenciar tanto Eva como Adão e a própria semente, a própria serpente. Deus disse algo que abalou a estrutura do inferno. O inferno eu não falo Hades, não, eu falo a estrutura infernal, maligna, que hoje está na potestade, que está no alto. Escute, entenda comigo. Desde aquele momento que Deus pronunciou que da semente da mulher nasceria um, sempre houve uma perseguição acirrada, intensa, densa, contra os escolhidos de Deus. Tá bom? É óbvio que o inferno não brinca de ser Satanás, não brinca de ser Satanás. Os demônios não brincam de ser demônios, não, de serem demônios, não, senhores. É óbvio que a partir de Gênesis 3 houve uma pauta, houve uma agenda nos adversários de Deus, de que este projeto jamais se realizaria. Tá bom? A história se vai, e aí se acha Enoque, aí se acha Noé. Daqui a pouco vem os 3 filhos de Noé, e aí nós vamos chegar no filho de Noé chamado Sem. Este é do qual vai descender o irmão Abraão. E agora o irmão Abraão é escolhido por Deus. Ao ser escolhido por Deus, todos conhecem o capítulo 12. O capítulo 12 começa Deus fazendo uma ruptura, dizendo assim: olha, eis que eu te escolhi, parafraseando o texto. É tempo de deixar a tua terra, é tempo de deixar a tua parentela. Entenda bem, houve-se a necessidade do irmão Abraão romper com tudo, com exceção da sua esposa, porque se tem uma coisa que Deus sempre mostrou, é que Ele é pró-família e jamais anti-família. Entenda bem, o irmão Abraão, alguns estudiosos chegam a dizer que ele ali até então não era pastor, não, ele era um comerciante, um industrial, usando os termos de hoje, um mercador. O irmão Abraão, segundo alguns estudiosos, ele tinha aproximadamente quase 400 homens que trabalhava para ele naquela ocasião. Isto mostra que ele era um homem extremamente bem sucedido, financeiramente falando. Mas detalhe, Deus os chamou e disse: olha, é tempo de sair do meio da tua parentela, é tempo de deixar a sua terra, porque eu tenho um propósito contigo, Abraão. Primeira lição aqui, para a gente ir aplicando, né? Amados, a história que quando Deus chama, não precisa a gente romper com nada, conversa fiada, tá? Que quando a gente se converte, dá para a gente levar a mesma vida, conversa fiada, viu? Se não houver uma ruptura radical, é bem provável que a gente nem saiu do meio da parentela, e muito menos da terra de origem. Isso é interessante, isso nós precisamos refletir acerca disso, mas venha comigo. Deus agora separa Abraão e vai fazer a ele uma promessa, dizendo: farei de ti pai de nações. Tá bom, é de Abraão que vem o filho da promessa, que não é Ismael, que é Isaque. É de Isaque agora que Deus vai escolher Jacó. E o profeta lá na frente vai dizer: eu aborreci, eu não quis Esaú, mas amei Jacó. Ora, vai contender com Deus. Aí alguém vai usar justamente esse texto para defender a ideia do determinismo calvinista. Como assim? Está vendo que Deus ama um e rejeita o outro? Não, senhores, é porque o nosso Deus tem algo que só Ele tem. Primeiro a onisciência, e da onisciência sai algo que só Ele tem, a presciência. Ele antevê qualquer situação.
Eu gosto de dizer, eu falei em um dos casamentos, ou falei em outro lugar, não sei se foi o aniversário, esses dias agora, eu falei justamente isso. Amados, é a gente que pensa que é concebida a partir do ventre. À luz do Salmo 139, nós somos concebidos a partir da eternidade. Observa o que o salmista vai dizer, ainda informe, ou seja, eu não havia me materializado no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia e já me chamava pelo meu nome. E todos os dias, todos estes dias estão escritos no livro. Ora, Deus sabia lá na frente do coração de Esaú. Deus sabia que Esaú não valorizaria a bênção da primogenitura. Deus sabia que ele trocaria aquilo que é algo nobre, especial, sagrado, e tinha sim ali um propósito bem claro, tanto do ponto de vista da tradição da época, como do ponto de vista da teologia em si, do plano divino em si. Mas ele chegou a ponto de trocar aquilo que perece por coisas que jamais perecem. Não valorizou. Ora, Deus é um ser onisciente, é isso que faz Deus ser Deus. Porque se Deus só me conhecesse a partir da minha própria experiência, ou a partir da minha própria vida, ou a partir da minha própria história, como as ciências da história, obviamente ele não seria Deus. Ele seria como um de nós. Mas isso é que prova que Deus é Deus. Por quê? Porque ele nos conhece não a partir do plano material, ele nos conhece já a partir do plano eterno. Porque para o ser eterno, o passado é tão quanto agora, e o futuro é tão quanto hoje, tão quanto agora. É nós que dependemos de olhar para trás para lembrarmos da nossa história e termos expectativas do nosso amanhã, mas Deus não. Deus nos vê com um olhar eterno. E a questão da matéria ou da nossa vida humana é apenas uma porção da trajetória eterna. Ah não, a igreja tem que entender isso aqui. Eu vou repetir. A história da nossa vida é um pilar dentre todos os pilares da visão eterna. É uma etapa da visão eterna, ou do plano eterno. Deus não nos vê a partir da etapa da matéria. Não, senhores. Deus nos vê a partir da etapa ou da visão eterna. Em todas as nossas inserções. Antes de sermos, depois que nos tornamos e o que seremos. Deus vê isso tudo patente aos seus olhos. Não dá vontade de dar um beijo na bochecha de Deus? Ele é grande demais, amados. Não, pelo amor de Deus, não vamos largar esse Deus não. Se eu puder falar o goianês aqui, não larga Deus não. Não larga de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque em Goiás a gente come o final das palavras, é de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não larga Deus não, por nada nesta vida. Ele te vê não a partir do plano terreno humano. Ele te contempla no plano eterno. E o plano humano é apenas uma etapa. Aí você veio numa noite dessa dizendo assim: eu não sei porque que eu nasci. Meu Deus. Eu não sei porque que eu vim dessa família. Eu não sei porque que eu sofro. Vamos ser sinceros, eu acho que nem Deus, me permita, tá? Isso não se aplica a Deus, mas é usando a linguagem humana aqui. Parece que nem Deus está tendo paciência com essa geração. E olha que ele é a paciência em si mesmo, né? Mas meu Deus do céu, é por isso que nós não podemos ser Deus, porque se a gente se tornar Deus, a gente não tem paciência nem com a gente mesmo. Tem dia que a gente não tem paciência consigo mesmo, não tem? Mas Deus é tão profundo, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão soberano, tão grande, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que mesmo com as nossas imperfeições, irmão Marcos, Ele não nos larga por nada.
Eu sei que vai dar muitas terças-feiras esse capítulo 11, mas o Espírito Santo me leva a dar um foco nisso aqui, para trazer para hoje. Olha, o Espírito Santo toma a minha boca aqui para dizer assim: tem gente que entrou aqui hoje, ó. Uma mulher jovem entrou aqui hoje, se sentindo a pior de todas, mas o Senhor fala contigo aqui agora, ó. Aleluia. O Senhor fala contigo aqui agora, dizendo assim: olha, você não nasceu por acaso, e você não nasceu a partir dos desejos humanos. Você é minha filha, e eu, pai, teu pai, tenho o prazer de lhe chamar de minha filha. Assim diz o Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros, essas coisas é que nos dá esperança. É quando a gente se sente pequeno, é quando a gente isso, aquilo outro, complexado. É quando a gente fala assim: gente, por que Deus me amou? Nem minha esposa anda me tolerando, por que Deus me amou? Nem o meu marido me tolera, até porque quando ele entra de férias, ele arruma uma pescaria só para não ficar comigo. E por que Deus me amou? Porque Ele decidiu te amar. Porque Ele decidiu nos amar. Aleluia. Ele te anteviu antes de você nascer. E detalhe, para Ele, nada do que for a partir de hoje será uma surpresa no céu. Ele não será surpreendido em nada, nem do que já foi, nem do que é, nem do que será. Sabe por quê? Porque Ele já te anteviu. Sabe como? Lá na Nova Jerusalém com Ele. Então, se eu puder aconselhar a igreja, não deixe esse papai que te ama, não deixe esse papai que lhe quer bem, não deixe esse papai por nada, porque Ele decidiu te amar. Eu imperfeito, eu terrível, mas Ele decidiu nos amar. Está dentro do texto, tá? Não pense que eu saí do texto, não. Ele olhou para Jacó e disse assim: eu quero amar Jacó. Eu quero amar Jacó. Deus não viu Jacó só pela lentilha. Não, senhores, até porque lá no ventre, lá no dia do nascimento, no dia do parto, o mistério já ocorreu lá. Já ocorreu lá. Não foi a partir da lentilha que Deus falou assim: rejeite Esaú e amo Jacó. Não, senhores, foi do ventre. Foi do ventre. Mas Deus é tão lindo que cabe a Esaú se decidir seguir os passos de Jacó. Como assim, pastor? Simples. Deus não escolheu Abraão simplesmente a partir dos seus descendentes formar a nação. Não é só para ser a nação, é mais do que isso. Deus elegeu um povo, certo? Para que este povo fosse o exemplo de Deus na terra. A prova que Deus deu muitas oportunidades para Esaú é que Jacó voltou a ver Esaú não como Jacó, mas como Israel. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto Jacó não passa naquele val de Jaboque e não tem um encontro literal, genuíno, verdadeiro, porque o encontro com Deus gera mudança de dentro para fora. Não é como os evangelhos de hoje sendo pregados nos altares, que a gente muda só uma parte, não muda toda a parte.
ou aliás, o todo da essência, não senhores. Então Deus dá a oportunidade para o irmão Jacó, que estava vivendo apenas um meio termo, um certo paganismo na casa do sogro Labão, sabe, umas doutrinas meio esquisitas, uma fé meio esquisita, e a lembrança do seu pai Abraão, monoteísta, serve o único Deus. Então o irmão Jacó está titubeando, e se tem uma coisa que Deus rejeita, é gente em cima do muro. E não é porque se fala lá fora, assim, ó, é porque tem em cima do muro, o diabo fica, não, não é isso não. É porque é aquele que está indeciso. É por isso que o Senhor Jesus lá na frente disse assim: comigo o negócio é sim, sim, e não, não. Porque o que está no meio, o que passa disso é de procedência maligna. Ou a gente é, ou a gente não é. Eu vou repetir isso aqui. O Senhor não nos chamou para uma identidade neutra, seja na sexualidade, seja na fé, seja na espiritualidade, seja no ministério, seja nas defesas, seja na declaração de fé. O Senhor não nos chamou para ter uma identidade neutra, não. É por isso que eu posso, pela Bíblia, dizer: aqueles que são do partido de Cristo, aqueles que são do partido do cristianismo. Se alguém lá fora lhe perguntar de qual partido você é, bata no peito e diga assim: eu sou de Cristo. Mas espera aí, não como aqueles de Corinto. Aqueles lá eram outra história. Aqueles lá é porque é os crentes modernos. Pastor não manda em mim. Não manda mesmo, jamais. Eu nunca tive intenção de mandar em ninguém. E olha lá que não estou mandando nem na ponta do meu nariz. Não é essa a intenção. Mas eu não aceito ser liderado. É os irmãos de Corinto, aqueles que diziam: eu sou do partido de Cristo. Abomináveis, terríveis. Não é esse tipo que eu estou falando aqui. Eu estou falando da bandeira branca, salpicada por sangue. Aleluia, oh, glória. Dá licença, quando a gente hastia essa bandeira branca, não é como pacifista, missionária Ângela, como os ideólogos aí pacifistas, irmãzinho, vamos, cada um abre um pouco, cada um cede num ponto. Ecumenismo, os pacifistas, vamos fazer só uma religião universal, vamos ser um só povo. Ah, é? Não, senhores. Quem quer vir após mim, quem quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Eu já falo sempre desse tal de Adãozinho que está aqui dentro. Oh, homem terrível, esse Adãozinho aqui, ó. O eu, aleluia. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Olha, quando Jesus disse aquilo ali, é porque ele está falando de morte, literalmente. Ele está dizendo assim: mesmo que lhe custe a vida, não deixe a cruz, não negue os valores, não abra mão dos fundamentos, não mude o Jesus do Evangelho ou o Cristo do Evangelho. Não, tome a sua cruz. E detalhe, abre um parênteses aqui, para com essa ideia que pastor tem que levar a cruz de irmão, ou a irmã tem que levar a cruz da outra irmã. Para com isso. Só teve um que levou a cruz de toda a humanidade. Eu preciso falar o nome dele, eu preciso, irmão Juarez, falar o nome dele: Jesus. Dá licença, eu não consigo botar nem o meu próprio filho no céu, eu não consigo colocar a minha esposa no céu, mas ele, ao tomar aquela cruz, ele disse assim: quem quer eu coloco. Fique de pés comigo. Sabe qual é a nossa bandeira, irmão Cássio?
evangelista, ô Messias, a nossa bandeira é branca, sim, e não no sentido de neutralidade. É isso não. É porque é uma linguagem humana. Mas tem uma coisa na nossa bandeira que não existe em nenhuma bandeira de confederações. É a marca de um sangue que não é apenas um respingado de uma sujeira, mas é a marca de um sangue que teve suficiência de purificar a alma. Que vem a prostituta, o sangue dele purifica. Que vem o malandro, o sangue dele purifica. Que vem o cabra ruim de cela, o sangue dele purifica. Que venha quem for, o sangue dele, o sangue dele. Contra esta bandeira não existe leis humanas. Contra esta bandeira, aleluia, não existe exército humano. E dá licença, não existe exército espiritual. Eu sei que tem potestade, eu sei que tem principados, eu sei que tem hostes satânicas, eu sei que do lado de lá é estrutura de reino. Tem soldados, tem exército, tem cetro maligno, mas tem. Mas quem levanta essa bandeira? Dá para cantar aqueles hinos aí? Nem o Coliseu pôde parar. Dá para cantar ele? Vem cá, irmã Denise, vem cá, junta aqui. Nós temos que cantar, vamos terminar esse hino. Irmãos, me permita pregar algumas terças-feiras do capítulo 11, que a gente nem avançou aqui, mas nós vamos avançar. Cante esse hino, mas como soldado valente. Vamos juntos. Se você tiver um lencinho aí, ó, e pode puxar as palmas, é para o Senhor. Olha o exército do Senhor. Começar de novo, irmã Denise. A perseguição, olha aí, parou. A igreja, o Coliseu parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. Batera, vem marcando o ritmo. Batera em cima, embaixo. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer.
inferno, que vem o inferno! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos juntos, vai encerrar! Pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Você pode celebrar ao Senhor nesta noite. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Algum aviso, pastor? Não? Então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, sejam com todos, agora e para todos sempre. O que diremos ao som do Ministério de Louvor. O inferno não pode